Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Guedes não vem mais. E agora? Agora o Grêmio mira noutro reforço, só que precisa correr. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, o Grêmio tinha um prazo para até quinta-feira, até esta quinta-feira, receber uma resposta positiva ou negativa da negociação envolvendo o Roger Guedes. O Marcelo Marques, CEO da Marquespan e que está diretamente envolvido no negócio, afinal de contas, os recursos são destinados por ele, exatamente para auxiliar o Grêmio ainda antes dele se tornar o presidente, como provavelmente deve acontecer no ano que vem, mas ele havia declarado, né, de que ajudaria a trazer o chamado jogador incontestável e que destinaria recursos para isso. E o nome do Roger Guedes foi um nome aventado pelo próprio Marcelo, né, e obviamente em contato com a atual direção, comissão técnica, para que todos entendessem como um jogador que pudesse resolver muitos problemas para o Grêmio, que vive uma situação muito terrível, né, tecnicamente, no Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Roger Guedes reunia tudo isso, porque é um jogador em altíssimo nível, 28 anos, está fazendo muitos gols na liga onde está, sempre no Brasil performou, é gremista de coração, sempre teve o desejo de voltar ao Grêmio, já tinha manifestado o desejo de voltar e inclusive reduzir os seus vencimentos mensais, mas tudo dependia do seu clube detentor, que era o Al Rayyan. E o Al Rayyan sinalizou inicialmente com 10 milhões de euros, que não é uma quantia baixa, e o Marcelo Marques se dispôs a colocar. As conversas elas foram se arrastando. O Paulo Pitombeiro, empresário do jogador, viajou nessa semana para realmente dar um ultimato, né, pessoalmente, presencialmente, para tentar entender. Os caras foram colocando outras condições, vieram muitas informações desencontradas, né, de que o Grêmio talvez dispusesse 12 a 15 milhões de euros. Saiu uma notícia até no GE durante o dia de que o Grêmio poderia chegar em 20 milhões de euros, e até onde eu sei isso nunca aconteceu. Nesse valor, o Grêmio poderia chegar daqui a pouco em 12 a 15 com metas estabelecidas, com bônus e tudo mais, mas é fato que o Al Rayyan se tornou irredutível porque não tinha o interesse em liberar o jogador. Então é aquela coisa, né? Você tem o produto, você decide se você quer vender. A multa rescisória era 25 milhões de euros e o Grêmio nunca iria pagar os 25 para tirá-lo de lá compulsoriamente, aí não teria nem negociação. E chegando em 20 milhões, também entendo que é um valor realmente acima da média, né, para um jogador de 28 anos, e trata-se de um valor muito alto, né? Eu sei que o futebol brasileiro até paga esse tipo de valores, né? O Vitor Roque, por exemplo, e aí podemos discutir aqui, ele é bem mais jovem, né? Saiu por um valor estratosférico junto ao Barcelona, mas não performou no nível que a gente imaginava que sim. Ele foi comprado pelo Palmeiras por 25 milhões de euros. O Paulinho, que está lá no Palmeiras machucado, 18 milhões de euros. O Facundo Torres, que também não performou ainda no Palmeiras, 19 milhões de dólares. O Arthur, ex-Palmeiras, Bragantino, que hoje está no Botafogo, 15 milhões de euros. Então esses valores eles são meio comuns para jogadores que, cara, estão no mesmo nível do Roger Guedes ou até abaixo. Mas eu realmente entendo que é um valor, até para a realidade do Grêmio, né? Muito acima do que a gente pratica. Mas e agora? A pergunta que fica é, e agora? O Marcelo Marques mandou um comunicado a todos os repórteres, né, que estavam acompanhando a situação do Grêmio, dizendo que o clube não quis negociar e que ele segue ainda disposto a aportar esse valor de 10 milhões de euros para outro jogador e que agora, né, as negociações elas se voltam nesse sentido. Vamos lá, tem pouco tempo. A gente está falando de uma janela que fecha no dia 2 de setembro. Hoje é dia 14 de agosto. Então a gente tem aí praticamente 2 semanas, 15 dias, né? Um pouco mais, de 2 a 3 semanas para o encerramento dessa janela. É pouco tempo para você garimpar um jogador, mesmo que ele esteja vinculado a outro clube, comprar direitos econômicos, porque livre de mercado vai ser muito difícil você encontrar um jogador nesse perfil do chamado incontestável. Para você adquirir um jogador desse porte, você vai ter que pesquisar bem. E assim, o Roger Guedes, ele foi um negócio tão louco, porque quando o Marcelo citou, na hora me veio na cabeça o Roger Guedes. E a gente nem tinha a ideia de que ele poderia ser esse jogador e de repente depois veio a especulação de que realmente o Grêmio estava atrás dele.
Nesse momento eu não faço a menor ideia de quem poderia ser. A gente poderia até pensar em outras posições, né? O Grêmio está precisando muito de meio-campista, de um camisa 10. Eu vejo muito pessoal nos debates lá no Sul falar no Rodrigo Garro. Esqueçam o Rodrigo Garro, gente. O Rodrigo Garro não sai do Corinthians. A multa dele é de 100 milhões de euros e o Corinthians já recusou algumas propostas dele para o exterior na casa de 20 milhões de euros. Assim, ele não sai por menos do que isso. Ele é um jogador muito valorizado e tem só 26 anos. Então, assim, eu vejo os gremistas... Pega o Garro lá do Corinthians, não é simples assim. Um Rafael Veiga do Palmeiras acho mais fácil, mas ele quer ir para fora. E vamos lá. O Veiga eu acho um belíssimo jogador, tá? Mas ele não vem de boas apresentações. E não sei se seria o jogador incontestável. Acho até que não seria difícil tirá-lo do Palmeiras nesse momento. Mas, vamos lá, será que o Palmeiras reforçaria um clube aqui do Brasil? Será que o Veiga toparia sair do Palmeiras para um outro clube aqui do Brasil? Mesmo que ele não esteja jogando lá, performando e tudo mais. E o nível técnico dele não é dos melhores. Então, eu não sei até que ponto essa negociação seria possível, mas acho que cairia como uma luva. O fato é que esse cara, tipo o Roger Guedes, um atacante que faça gols, um cara que seja polivalente ali na frente, possa jogar de beirada, vindo de trás, cara, a gente vai ter que pensar e provavelmente esse nome vai surgir aí nos próximos dias, mas eu repito, o Grêmio não tem muito tempo. Até você procurar negociar com o clube, com o jogador, acertar salário, minuta de contrato, vai para lá, vai para cá, para inscrever ele antes do dia 2 de setembro, é tipo assim, até o final dessa semana, o Grêmio já tem que ter esse nome em mente e ir atrás. E o grande problema nisso tem que ser um nome que você já tenha uma ideia de que ele possa vir. Porque senão você vai ficar, sei lá, mais uma semana, 10 dias negociando, acabou. Aí você se volta ali, faltando 2, 3 dias para contratar um jogador para o fechamento da janela. E aí você já não tem mais tempo mesmo. Parece fácil quando você tem o dinheiro, né? Mas não é tão simples assim. E 10 milhões de euros, por mais dinheiro que seja, você não consegue trazer um jogador, como o Marcelo citou, incontestável. É muito difícil, porque os incontestáveis custam mais do que isso. Ou o raio cai de novo no mesmo lugar, né? Como o Grêmio conseguiu ao trazer Luizito Soares, o que eu acho muito difícil, né? Não estou falando do Luizito especificamente, estou falando de um jogador nesse molde, que é um jogador espetacular, que o Grêmio conseguiu trazer, livre de custos até, podendo negociar tranquilamente com luva, salário e tal. Um jogador desse nível, ali foi uma tempestade perfeita que fez com que o Luizito vestisse a nossa camisa. Não sei, vocês têm alguma sugestão? Comentem aqui. O fato é que Roger não vem mais. Pelo menos agora. Eu não sei se uma porta não foi aberta para no final do ano, quando ele voltar do Catar, daqui a pouco o Grêmio se reestrutura, ele olha, né, com bons olhos o que está acontecendo no Grêmio a partir do ano que vem. O Al Rayyan, né, encerra o contrato lá, enfim, não renova com ele. Mas aí ele vai vir depois dos 30. Eu acho que é um cara que tem lenha para queimar durante muito tempo. Então, ano que vem, final do ano, sei lá, eu acho que ele ainda vai estar num nível técnico muito interessante para poder desempenhar aqui no Brasil. Comenta aqui, deixa a tua sugestão para o Marcelo Marques e para toda a galera do Grêmio. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!